Boa noite. Datafolha. 38% aprovam o governo Lula. 30% consideram ruim ou péssimo. Você vai ver também. Datafolha. Lula é aprovado por 38% dos brasileiros. 30% reprovam o governo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 135 municípios na terça-feira, 5 de dezembro. Abre aspas, Folha de São Paulo, fecha aspas, publicou uma pesquisa Datafolha com a avaliação do governo Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em março, 38% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em junho, 37%. Em setembro, 38%. Agora, novamente, 38%. Os que consideravam o governo Lula regular eram 30% em março, em junho 33% e 30% em setembro e agora. Ruim ou péssimo, 29%, depois 27% e 31%, agora 30%. Não sabiam em março e junho 3% e 2% em setembro e agora. O Datafolha comparou o atual governo Lula com períodos semelhantes ou próximos de gestões anteriores. O governo Lula é considerado ótimo ou bom por 38%, regular 30%, ruim ou péssimo 30%, não sabem 2%. Em março de 1991, 23% consideravam o governo Fernando Collor ótimo ou bom, regular 40%, ruim ou péssimo 34%, não sabiam 3%. Em novembro de 1993, 12% atribuíam ótimo ou bom ao governo Itamar Franco, regular 43%, ruim ou péssimo 41%, não sabiam 4%. Em dezembro de 1995, 41% avaliavam como ótimo ou bom o governo Fernando Henrique Cardoso, regular 40%, ruim ou péssimo 15%, não sabiam 4%. Em dezembro de 1999, 16% achavam ótimo ou bom segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, que tem como sigla FHC. Regular 36%, ruim ou péssimo 46%, não sabiam 3%. Em dezembro de 2003, 42% davam ótimo ou bom para o governo Lula. Regular 41%, ruim ou péssimo 15%, não sabiam 2%. Novembro de 2007, 50% de avaliação ótima ou boa para o governo Lula 2, que é o segundo mandato do Lula. Regular 35%, ruim ou péssimo 14%, não sabiam 1%. Janeiro de 2012, 59% achavam ótimo ou bom o governo Dilma Rousseff. Regular 33%, ruim ou péssimo 6%, não sabiam 2%. Dezembro de 2015, 12% consideravam o segundo mandato de Dilma ótimo ou bom, regular 22%, ruim ou péssimo 65%, não sabia 1%. Abril de 2017, 9% davam ótimo ou bom para a gestão Michel Temer, regular 28%, ruim ou péssimo 61%, não sabiam 3%. Dezembro de 2019, 30% avaliavam como ótimo ou bom o governo Jair Bolsonaro, regular 32%, ruim ou péssimo 36%, não sabia 1%. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais,
em 135 municípios na terça-feira, 5 de dezembro. Uma boa noite para você, obrigado pela sua companhia e até mais tarde.